Glória a Deus. Boa noite a todos. Amém. Deixa eu pegar aqui. Pode se assentar. Quem gostou, daqui a pouco tem mais. Pessoal, estou muito contente de ver cada rostinho aqui. Só porque eu falei, Maurício chegou, né? Maurício é. Obrigado por cada um ter saído da sua casa nesse frio. Mas quem gostou aí? Está feliz? Mesmo? É assim, todo mês vai ter um culto assim, entendeu? Eu estava comentando esse domingo, após o culto, com os jovens e os adolescentes. Eu falei assim, sempre, uma vez por mês, um sábado por mês vai ter uma banda. Quando que é o próximo, Lucas? Quando que é o evento dos adolescentes com a banda? Dia 16? Dia 16, então já marca ali. A gente vai soltar essa semana o convite para a igreja, para todo mundo. Dia 16 de agosto, com a banda R122. Então, vai ser bacana. A gente tem vivido aí um tempo novo. Hoje, até o tema dessa pregação é tempo de viver coisas novas. E eu tenho vivido coisas novas. Não só porque a gente está começando com o trabalho aqui na igreja, mas é tempo que Deus tem colocado no nosso coração. É tempo de coisa nova, né? Inclusive, não saia por essa porta. No final desce, vai ter um lanche lá para todo mundo, para você não sair daqui de barriga vazia, não chegar em casa acabando com a panela, né, que tem lá da mãe, da esposa que deixou lá. Então assim, sai, quem é casalzinho já pode sair daqui, vai namorar um pouquinho, né, vai dar uma volta, vai curtir a noite. Amanhã de manhã, às 9 horas tem EBD, né? Inclusive vai ser uma sala só, jovens e adolescentes. Então assim, tempo de coisas novas. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, é tempo de viver coisas novas. Mas sem queixar com isso. Se minha esposa tivesse aqui, ela já ia estar me fulminando ali de baixo. Não para falar com a pessoa, mas eu gosto disso. É porque você quebra aquela timidez. Quem está procurando um bom encontro aí, o tio já olha e fala, opa, né? Fala aí. Opa. Abre a sua Bíblia, enfim, aí Josué. Eu agradeço a banda por vocês terem mais uma vez aí com a gente. O ano passado eu tive com vocês aqui, então ficou muito bacana. Poxa, fiquei muito feliz mesmo. Então, mais de um ano já, hein, cara? A gente estamos na parada junto aí. Josué, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para ir à terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai,
por tudo aquilo que a gente viveu até aqui, Senhor. Como esse louvor que a gente acabou de cantar, Senhor. Eu nunca vou me esquecer do Senhor, meu Pai, todos os dias da minha vida. Porque nós temos ao Senhor, nós temos aqui, Senhor, condições de entrarmos na Tua casa, de celebrarmos, meu Pai, o Teu nome. Oh, meu Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor. Obrigado por nós termos esse teto, Senhor, para falar do Teu amor, para falar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Que hoje, Senhor, seja um tempo novo, Senhor, inaugurado na vida de cada um aqui. Seja tempo, Senhor, de viver coisas novas. Seja um tempo, Senhor, que a gente possa experimentar aquilo que nunca subiu ao nosso coração, Senhor. Aquilo que a gente nunca teve conhecimento. Que hoje o Senhor possa colocar, Senhor, dos altos céus para as nossas vidas. E que o Senhor possa receber as nossas vidas, Senhor, como uma oferta viva no Teu altar, Senhor, em nome de Jesus. Fala em cada coração, Senhor. Fala no meu coração também, Senhor. E usa a minha vida, meu Pai, para abençoar o Teu povo. Eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Bom, tempo de viver coisas novas. Eu estava meditando sobre essa palavra durante a semana. E eu até estava ficando confuso, porque como eu ia ministrar na quarta-feira, eu falei assim, Senhor, eu estudo mais a palavra de quarta, a palavra de sábado, e eu já estava despirocando. Eu falei que essa é uma coisa que eu vou estudar o dia todo. Então o dia todo eu fiquei pensando em coisas novas. Eu falei, poxa, o que é tempo de coisas novas? Essa situação aqui, só para vocês entenderem, quem não conhece a Bíblia, não conhece a história de Josué. Josué era o ajudante de Moisés. Moisés era uma pessoa separada por Deus para livrar o povo do Egito e levar uma terra prometida. E essa terra prometida é a terra de Israel. Eles não conheciam Israel, então eles tinham que ir até Israel e conquistar aquela terra. Aquela terra habitava povos perigosos. E não eram um, eram muitos povos perigosos. Eram pessoas ali de alta estatura. Tinha pessoas ali que alcançavam até os seus 3 metros de altura. Eles ficavam até ali no Monte Hebron. E chegou um determinado ponto que Moisés, que vem conduzindo todo aquele povo, toda aquela nova geração, todos aqueles jovens, de repente, quando ele está chegando ali no Rio Jordão, Moisés deixa de existir. E Moisés acaba, a Bíblia não fala, não conta assim, o que sucedeu depois daquilo ali. Só que o versículo 1 é o versículo chave para a gente entender tudo aquilo que estava acontecendo naquele exato momento com Josué. Porque Josué, ele estava ali, eu acredito que parado, na frente de um rio, sem saber o que fazer. Por quê? Porque tudo aquilo que ele tinha de conhecimento, aquilo que ele tinha como um guia, como uma pessoa que vai à frente, era Moisés. Era mais ou menos assim para vocês entenderem. É como se a gente chegasse aqui no domingo de manhã, ou no domingo à noite, e Deus tivesse levado os pastores, os levitas, e a gente chegasse, sentasse na cadeira e falasse assim, e aí? Como que vai ser? O que eu vou ouvir? Não, acabou. Deus levou. Não, mas assim, isso aqui é Moisés. Ele está nos orientando desde a hora que a gente saiu do Egito. Você não sabe, são 40 anos no deserto. Pessoas nasceram, aquela geração nasceu ali no deserto. Eles nasceram em viagem. Eu acredito que era uma nação missionária, porque eles já nasceram em viagem. Eles não nasceram no Egito. No Egito estavam os adultos que morreram ali no deserto. Só que ali é uma nova geração. Era um novo tempo que estava se inaugurando para Israel. Era um tempo de novas conquistas. Só que havia algo muito interessante, que era Josué nunca tinha conversado com Deus. Sempre quem falava com Deus era Moisés. E a partir do momento que ele se torna órfão, acredito que essa é a palavra mais certa, ele estava ali sem rumo, sem ele nem beira, não sabia para onde ia. Olha, para falar a verdade, eu não sei se eu vou na IBD amanhã, eu não sei se eu vou no culto das 10, eu não sei se eu vou no culto à noite, porque eu não sei se eu chegar lá não vai ter ninguém para pregar, porque já me contaram que já levaram todo mundo da igreja. Só que de repente, no versículo 2, Deus ele se apresenta para Josué. Ele chega para Josué e fala assim, olha Josué, o meu servo Moisés está morto. O que significa isso? Esquece o passado. Esquece o que foi lá atrás. Isso daí você tem que guardar no teu
agora é tempo de você escrever uma história. E você está aqui hoje, não é por acaso. Está aqui porque Deus ele quer escrever uma história com a tua vida. Não importa quantos anos você tem. Se você tem 13, 30, 40, 60. É tempo de você escrever uma história com o Senhor. O pessoal aí fora, ele sempre fala assim que um homem, todo homem, tem que escrever um livro, plantar uma árvore, né? Não tem, o que mais? Tem um terceiro aí que não está falando. Quem vai ter? Deu um filho. Deu um filho, né? É verdade. E aí eu fico pensando assim, poxa, se eu chegar lá no final da minha vida e falar assim, Senhor, eu plantei 10 árvores, eu escrevi 10 livros e eu tenho 10 filhos. E aí Deus vai olhar para mim, o que eu tenho com isso? E aí, o que você fez? Só que agora, para pensar. E se você chegar no final da tua vida, ali no finalmente, a hora que você vai ver tete a tete o Senhor, e Ele olhar para você e falar assim, meu filho, como é bom te ter aqui. Poxa, quanto a gente passou junto ali naquela terra, aquelas histórias que você foi escrevendo a cada dia na sua vida, você nem me via. Só que você era fiel a um Deus que você nem via. Agora você está aqui comigo. E eu fico pensando nisso todos os dias. E esse último louvor conta sobre isso. A primeira vez que eu ouvi esse louvor do resgate, eu chorava, gente. Porque eu falava, poxa, eu vou me lembrar mesmo. Eu vou me lembrar de nunca esquecer que de tudo que eu fiz, para sempre, sempre vai ser para o Senhor. E é tão doido isso, que a gente tem que ter isso no nosso coração. Quando você chegar lá no final, quando sabe assim, acabou o aparelho ali que está marcando o seu coração batendo, parou, zerou, está só inaugurando um novo tempo na tua vida. Jamais sabe que vai ser a segunda inauguração, porque hoje está sendo a primeira. Hoje, sei lá, pode ser a 30ª na tua vida. Só que você tem que abrir o coração para viver essas coisas novas. Josué, ele podia falar assim, Senhor, o fardo é pesado, eu não quero. Porque ele via, ele era ajudante de Moisés. E ele viu o quanto Moisés sofreu com aquele povo de Israel. Ele e Arão, seu irmão. Era um povo duro, irmão. Era um povo chato, para falar a verdade. Eles reclamavam de tudo. Eu estava esses dias conversando com a minha esposa, e eu falei para ela assim, posso te pedir para você fazer uma comida assim, tal, especial? Ela, o quê? Eu estava fazendo um jejum, e eu falei para ela assim, ela olhou assim, o que você quer que eu faça? Eu queria que você fizesse assim, cebola com shoyu, só. Ela, você só vai comer cebola? Eu falei, só cebola. É isso, a gente está encarando aí, igual o Daniel, só cebola. Né? E aí ela fez, gente, foi a melhor cebola do mundo, porque não tinha mais nada no prato. E eu estava comendo aquilo, e eu me veio esperando o povo de Israel. Que eles chegaram ali, ô irmão, você está no deserto, você está caminhando para uma terra nova, para um lugar maravilhoso. E aí ele vira e fala assim, sabe o que é, Moisés? Eu tenho saudade da cebola e do pepino lá do Egito. Eu queria voltar. Eu queria voltar porque aqui eu estou cansado de comer maná e compromissos que estão chegando aqui todo dia para mim. Eles não precisavam nem trabalhar, irmão. Porque assim, acho que eles tinham as cabanas, saindo da cabana já tinha ali as codornizes para pegar e matar. Eles olhavam para fora, o pãozinho estava fresquinho para eles. Eles não tinham nem o trabalho de ir na padaria. Muitos aqui não gostam de ir na padaria, né? Quando a mãe fala assim, por favor, vai na padaria. Ah, meu Deus do céu. Ah, chama minha irmã, tá lá, minha irmã, fala pro meu pai. Não é assim? Agora pense, não é novidade. O povo lá já reclamava. Ô Senhor, eu abro todo dia a portinha lá da barraca, da cabana, e os pães estão tudo ali para eu comer. Mas assim, está faltando manteiga, está faltando presunto. E o povo reclamava. Só que eles não entendiam o que era o plano de Deus. Eles não entendiam o que era esse novo tempo de Deus. Por isso que toda aquela geração, aqueles adultos, morreram no deserto. E eu vou falar para vocês uma coisa. Eu queria poder estar naquele momento que eles cruzaram o Jordão, porque ali era uma nova fase. Eram só jovens, adolescentes, crianças, alguns adultos, só que esses adultos já eram de uma nova geração. Eram adultos que estavam dispostos a pagar o preço pelo Senhor. Só que até aquele momento habitava algo no coração de Josué e daquele povo, que eles tinham medo. E a gente tinha o medo do novo. Por exemplo, eu estava. Cadê o Tiago? Está por aí? Aí, Tiago. Não é nem expor, mas eu vi o Tiago aqui na quarta-feira, e
E ele falou, olha, eu queria que vocês orassem por mim, porque eu vou estar fazendo uma entrevista. E eu também, no mesmo dia eu estava passando pela mesma situação. Era uma entrevista que eu estava fazendo e eu falei assim, poxa, o medo do novo, né? Assim, será que vai dar certo? Será que se eu for até lá e eu começar, a gente está sendo contratado por uma empresa nova, mas bate uma insegurança, que você fica assim, mas e se não der certo? Só que a gente tem que entender se aquilo que a gente está vivendo é a vontade de Deus, porque muitas vezes é Deus que está nos querendo levar para uma terra nova, e a gente está às vezes igual o povo lá, saindo do Egito. Eu tenho saudade do Egito, na época que eu era escravo, eu tenho saudade do tempo que eu andava com Satanás. As pessoas às vezes estão aqui na igreja e falam assim, nossa, eu me lembro de quando eu ia para a balada, eu ficava com 2, 3, hoje eu não posso ficar com ninguém na igreja, é difícil. Faz tempo que eu não dou um beijo, né? Quem está passando por isso sabe o que eu estou falando. Poxa, quanto tempo faz assim que eu não sei o que é um namoro? Não, tem hora, que nem eu preguei esses dias aqui, tem hora que é desintoxicação total. Para você conhecer uma pessoa certa, você tem que se desintoxicar, tem que tirar o coisa ruim de dentro de você. Tudo aquilo que é prática, lança fora. Tem hora que a gente tem que se abrir para o novo. Só que para você se abrir para o novo, não adianta você ser a velha pessoa. Por que a gente faz o batismo? Porque assim, ó, o homem velho morreu, filho. Não faz ele ressuscitar dali. Dali tem que levantar uma nova pessoa. Tem que se levantar uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor. E Josué, ele estava desesperado, porque Deus começou a falar com ele. E aí ele fala, Senhor, mas olha o meu coração como que está. E aí Deus ele vem e ele fala algo assim tão maravilhoso para ele no versículo 6. Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E aí eu pensei, poxa, não é uma novidade, irmão. Conquistar a terra prometida não era algo novo. Se você for lá em Êxodo, capítulo 3, lá já estava falando sobre a terra prometida. E aí Deus ele fala assim, olha, eu desci a fim de livrá-los, lá falando para o povo dentro do Egito. Eu desci a fim de livrá-los das mãos dos amorreus, dos perezeus, dos jabuseus, tudo que tem eles era o povo que Deus ia livrar. Então assim, não era a vontade de Moisés, e muito menos a vontade de Josué entrar naquela terra prometida. Deus já havia prometido lá atrás. E eu quero te dizer, quantas coisas Deus te prometeu e ainda não se cumpriram na tua vida. Quantas vezes você abriu mão daquilo que Deus falou com você em oração? Essa semana uma pessoa me procurou, e eu conheço muito a vida dessa pessoa, e ela falou assim, poxa, Márcio, estou tão mal porque eu acho que eu estou morrendo. Sim, estou desesperado, estou fazendo alguns exames. Aí eu falei, velho, você não vai morrer. Não é porque eu estou falando. Eu falei, você lembra quando aquele senhor começou a falar com você assim? Eu falei, lembro. Falei, alguma coisa se cumpriu? Metade. Falei, então você não vai morrer, cara. Porque Deus está te falando. Quantas vezes a gente chega no culto, Deus traz uma palavra para a gente, uma palavra para trazer entendimento, para trazer assim, uma clareza, uma paz, e às vezes a gente abre mão disso. E a gente fala, não, na verdade, não, eu acho que eu não estou preparado, e realmente eu não sou nada, eu não vou dar certo. Eu quero te dizer, você vai dar certo sim. Quem falou que você não vai dar certo? Às vezes o teu pai e tua mãe falam, esse moleque não presta, esse moleque nunca vai dar em nada, esse moleque aqui, ó, só Deus na vida dele, glória a Deus. Não é? Na verdade, olha, eu ouvi isso do meu pai, gente. Se ele estivesse aqui, ele ia dar risada, porque ele falava, e eu falava, é verdade. Eu falava, um dia eu estava pregando lá em Guarulhos, meu pai, não é verdade que você falava só Deus na minha vida? E olha aí o que aconteceu, agora todo mundo tem que me aguentar. Né? Falei, quem culpado é você. Falei, irmão, se ninguém gostou da pregação, fala com meu pai aqui, que foi ele que colocou na mão de Deus. Né? E é verdade, só que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Como que a gente tem tratado os nossos pais? Esse velho chato, que Deus leve logo, não é assim? Só que a gente tem que tomar cuidado, irmão. A nossa boca tem poder, e muitas vezes a gente não honra os nossos pais. E sabe o que eu mais escuto dos jovens e dos adolescentes? Não é assim que, não, Márcio, não é que não, lê o versículo de baixo, que os pais também, calma, relaxa.
Eu conheço também. Eu já usei esse versículo lá em casa. Só que depois, quando você tem maturidade, você começa a entender aquilo que o seu pai quer para você. O que sua mãe quer para você. Ela não quer que você seja um Zé Ninguém fora. Mas ela quer que você seja uma pessoa que vai dar certo. Se ela fala assim, ó, você não vai sair essa semana porque você vai estudar. Eu faço isso lá em casa, ó, Melissa, você vai estudar. Por mais que ela esteja de férias, todo dia eu vou lá no quarto dela e falo assim, Mel, já sabe, tem que estudar um capítulo inteiro de espanhol. E eu falei, vai de boa, porque em dezembro começa o inglês pesado. Processo 2 com ela. E todo dia ela vem. Eu falei assim, só que você quer me fazer feliz, Mel? Não traz o capítulo inteirinho feio. Traz 2 capítulos. Porque quando eu ver 2 capítulos, eu vou ficar. Obrigado. Então, quando eu vejo isso, essa coisa da obediência, e aí eu trago isso para dentro aqui da nossa vida cristã. Quantas vezes a gente ouve as palavras de Deus e a gente não é obediente a essa palavra? A gente faz tudo o contrário. Eu vejo pessoas falando assim, sabe o que é? Quero namorar. Eu falo assim, mas está na hora. Gasta a sua vida no altar do Senhor. Mas você quer, mas você não sabe. Você tem uma esposa, você pode beijar a hora que você quiser. Mas você não sabe como é difícil não dar um beijo. Eu sei, eu passei por isso também. Eu sempre falo para a Morgana, por que não apareceu antes? Ela só veio aparecer quando eu já estava velho. Pô, tinha que ter aparecido quando eu era jovenzinho, adolescente. Só que vai valer a pena. Tem uma música, né, do Livres que fala, Senhor, vai valer a pena. Quando eu chegar diante do Senhor, eu vou poder falar, Senhor, valeu a pena esperar, porque quem ama espera. Eu vi um testemunho de uma pessoa falando que, domingo, sábado passado, quem estava lá no Internortinho ouviu o que o pastor falou. Poxa, ele tinha 14 anos, ele orava por quê? Pelas minas? Pela futura esposa dele. 14 anos, gente. Com 14 anos, Senhor, abençoa onde ela estiver, livra ela da mão dos homens. E é verdade. Isso é o seu papel. O seu papel é você lutar pela tua esposa, pelo teu marido. Eu sei que se você é uma Marcela, eu já sou casado, luta agora. Luta para que você seja um casal abençoado. Mas a gente tem que entender o que é isso, o tempo de viver essas coisas novas. É uma receita de bolo, irmão, que Deus está dando para a gente seguir. E isso que a gente tem que seguir é difícil. Porque Josué, ele estava ali conversando com Deus, só que dentro do seu coração, estava, imagina um turbilhão. Assim, Senhor, tudo bem, eu vou fazer o povo entrar, mas lá na frente, a gente está falando que existem milhões de guerreiros. É a mesma coisa eu chamar vocês aqui hoje, sem exceção, homem, mulher, os mais novos até os mais velhos, e eu falo assim, gente, nós vamos sair para a luta, pega a espada, e a gente vai conquistar São Paulo inteiro. Doidou, o Márcio doidou. Só que se Deus falasse isso para mim, ser forte e corajoso, se põe agora no lugar de Josué. Não tem mais Moisés, não tem o cara que ensinava bem todo mundo. É uma pessoa que todo mundo gostava dele, né? Tem coisa que tem gente que, por exemplo, se o pastor João vai pregar, todo mundo ama, mas muitas vezes o pessoal olha assim, pô, Márcio hoje, não é verdade? Tem gente que às vezes para ali na escada, não é o pastor Joel, mas vamos lá, né? É o que tem para hoje. Amém, pode ser, só que uma coisa, é Deus que está aqui. Não é o pastor Joel, não é o Márcio, não é o Zé, não é o Wesley, é Deus. Deus, Ele ama a gente porque Ele fala todos os dias, Ele fala todos os domingos, Ele fala todas as quartas. Se você ligar lá no teu YouTube, tem ministrações para Ele falar com você o dia inteiro. Tem dia que a Morgana fala que eu estou doido, porque eu vou lavar a louça, eu já ponho a ministração aqui, eu estou lavando a louça sendo ministrado. Aí eu vou para o quarto, ela fala, e aí? Eu vou ouvir uma ministração o dia inteiro. Ela fala, você é louco, senta um pouco, assiste televisão. Mas dá para pôr no YouTube? Eu falo assim, vamos assistir a pregação? A gente tem que se alimentar, irmão. Porque eu só posso dar para alguém se eu tiver. E às vezes a gente está assim no nosso relacionamento. O nosso relacionamento com o próximo, com Deus. Eu vou orar para o Senhor, tu és lindo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele fala assim, tá. Eu já sei de tudo isso.
príncipe da paz. Deus forte, Deus poderoso. Tá, mas e aí? Abre o seu coração. Senhor, a tua alegria é a minha força. Eu já sei que eu é isso. Uma vez um cara veio, eu fui numa igreja, e o cara falou assim: ô varão, quero te dizer, Senhor, eu estou pastor, e nós falamos: irmão, você ainda assim que está escrito lá no salmo. Não adianta você vir falar isso aí para mim. Eu quero saber o que tem de novo. Não tem nada, então, beleza. Eu sei que eu já ouvi no domingo na hora do culto. Deus já tinha falado comigo. E assim a gente tem que entender essa preocupação de Deus com a gente. Porque quando ele fala para Josué, ser forte e corajoso, acredite. Só que ele não fala só isso e sai fora. Ele fala assim: olha, você tem que entender tudo que está escrito no livro da lei. Medita no livro da lei. Qual é o tempo que ele fala? Medita no livro da lei. De dia? De noite. Olha, irmão, eu tenho que vir para a igreja de manhã e à noite. Você tem que começar a abrir sua Bíblia em casa de manhã e de noite. E eu vou falar, hein? Tá fácil. Porque Daniel era 3 vezes ao dia. E ainda no tempo que não podia se orar. Havia um estatuto lá que quem orasse ia ser condenado, ia ser lançado junto com os leões. Ah, Daniel fala: demorou, vou ser o primeiro, eu vou inaugurar. Pode falar para o leão que eu estou descendo lá. E às vezes a gente tem medo. Medo da preguiça. Medo de não dar certo. Não, sabe o que é, Márcio? Eu não leio a Bíblia, porque a Bíblia é muito difícil de entender. Oh, realmente. Só que existe mais milhões de versões de Bíblia. Você não sabe? Pega uma Bíblia NVI, não conheceu, está difícil. Tem aquela NTLH lá e começa a entender. Se não entender, vem aqui na igreja e pede para a gente vai ensinando, porque a gente sabe. A gente não sabe tudo, mas o pouco que a gente sabe, a gente vai compartilhando. Então assim, a gente tem resposta para tudo. Só que a gente deixa de entender o que está aqui na palavra. Isso daqui não é uma lenda. Isso daqui foi algo que Deus falou para um homem. Então ele fala assim: olha, Josué, se você crer nessa palavra, vai se abrir um novo tempo na tua vida. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você meditar nessa palavra e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, os seus caminhos vão ser abençoados. Mas fale dessa palavra o dia todo. Porque ele fala lá, ó, no versículo 8: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito, e só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quer ser um homem bem sucedido, uma mulher bem sucedida? Estude a palavra de Deus, caminhe com o Senhor, peça conselho para o Senhor, fala: Senhor, eu quero ser uma pessoa bem sucedida. Mas o que é ser uma pessoa bem sucedida? Quando eu cheguei no final, eu falei: Senhor, o que é? Me esclareça, o que é ser uma pessoa bem sucedida? Eu entrar com um baita de um carro aqui na porta da igreja, eu morar num baita de um apartamento, eu ter a roupa do ano. Só que o que adianta você ter tudo isso e chegar perante Deus e ele falar assim: ó, aqui você não pode entrar. Mas Senhor, eu fui tão bem sucedido, mas não era esse bem sucedido financeiramente. Não era ser bem sucedido perante a sociedade que você vivia. Era ser bem sucedido diante do meu altar. Era você cumprir fielmente todos os meus mandamentos. Era você ser como José foi lá no Egito. Porque a gente lê as histórias, irmão, essa história é história. Só que a história um dia foi uma realidade. E eu vou falar, a gente tem, em casa lá a gente estava estudando sobre José. E aquele jovem, ele é o maior exemplo da Bíblia. Tirando Jesus ali, os apóstolos, de como a gente tem que se comportar com Deus perante a sociedade. Ele não deixava, irmão, ele não abria mão. Ele podia ter tudo. Ele podia ter os 12 irmãos ao lado dele. Ele podia ser um dos 12 irmãos. Só que ele falou: não, eu não sou. Vocês aí ficam aí. Vocês 10, eu não quero nada com vocês. Eu quero com meu pai. Porque ele tem um relacionamento com Deus. Vocês 10 aí, vocês não valem nada. Será que a gente está sendo assim hoje? Lá na escola, muitas vezes, é mais fácil eu estar no meio dos 10 do que eu ser a pessoa que tem diferença. Mas quando ele estava lá na casa de Potifar, ele tinha tudo. A palavra diz que Potifar, que era o dono da casa, ele era o chefe da guarda do faraó no Egito,
O Egito era só assim, os Estados Unidos de hoje, para vocês entenderem. Ele era assim, ele era o empregado do secretário de segurança dos Estados Unidos. Irmão. Ele podia tudo na casa do secretário de segurança. Nem sei quem é o secretário. Mas você pensa assim, o cara que está lá, o mordomo. Ele podia tudo. E detalhe, ele podia, até então aquela situação, ele podia se deitar com a mulher. Só que ele falou, piriguete, aqui não, filho, Potífera, sei lá o nome da mulher de Potifar. Mas ela, não, eu quero você. Não. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus e eu vou esperar dele. Porque quando vier a pessoa certa, vai vir nas mãos dele. Não vai ser facinho assim, não. Eu não quero nada com você. E para onde que ele foi? Para a cadeia. Lá ele passou muitos anos da vida dele. E a gente acha assim, cadeia, não é cadeia igual hoje, não. Que tem como fala, a visita íntima, que você come ali uma comida boa, você ainda ganha um salário para a família. Onde que mora seu pai? Lá em Canaã, a gente está mandando dinheiro para ele lá, a bolsa de você estar aqui preso. Não tinha essa não, irmão. Se tivesse comida, devia ser resto podre que sobrava lá para ele. O cara estava numa masmorra dentro do Egito. Só tinha gente boa naquele lugar. E aí, até chegar ao ponto de tanto ele ser servo de Deus, ele era um jovem que andava tanto na presença de Deus, que o chefe da cadeia fala assim, olha, José, você é o cara, a chave está aqui, o cacetete, o revólver, pode bater em quem você quiser, você manda aqui agora. Por quê, irmão? Porque ele foi fiel. Josué, fiel a Deus. José no Egito, fiel a Deus. Davi, fiel a Deus. Homens de fé, homens de fidelidade. E a gente vai, se quiser a gente começa a falar o nome de vários. Vem Jesus, vem Pedro, vem Paulo. Paulo não tem nem o que falar. Paulo vem na contramão de todos os apóstolos, assim, tipo, dando tchau a todo mundo. Eu não conheci Jesus, mas eu encontrei ele na estrada para Damasco. E agora, Paulo Gato, vamos falar do amor de Cristo. Que saiu falando que chegou até aqui. Todos nós somos dos confins da terra, os gentios, que conheceram a Cristo, porque um homem saiu um dia lá, disposto a pagar um preço por nós. Não foi só Jesus. Homens lutaram para chegar até aqui, para trazer esse evangelho. Eu vejo pessoas que morrem para entrar com um pedaço de papel, que a gente chama de Bíblia. Não é que o cara entra com a Bíblia, ele rasga assim, ele rasga uma folha, guarda e fala assim, vou entrar na China. Vou entrar na Coreia. Se eu conseguir entrar, eu entro com 3 folhas, são 3 pessoas que eu vou conseguir alcançar. E quando ele encontra 5, ele rasga o meio da folha e fala assim, tá aqui, Salmo 1 de 1 a 10 para você, Salmo 1 de 10 a tal para você. E as pessoas são felizes. E as pessoas morrem por Cristo. E a gente está aqui muitas vezes, cheio de medo. Só que eu quero te dizer uma coisa, essa palavra não é uma palavra para trazer peso. É uma palavra que está trazendo esperança para você. É a palavra que, se você meditar nela de dia e de noite, é uma palavra que, se você se alimentar dela, você vai ser bem sucedido, você vai ter os seus caminhos prósperos, você vai conseguir enxergar o que ninguém enxerga nessa terra. E isso é o segredo de você andar na presença de Deus. As pessoas não vão crer. Quando entrar no hospital e falar, está morrendo, você fala, não vai não. Eu vejo assim cada história da Bíblia. Ali eu estava ensinando esses dias lá, a gente estudando junto sobre Jairo. Jairo saiu correndo, porque a filha estava morta. Saiu correndo para falar com Jesus. Quando ele encontra Jesus, Jesus está falando, pelo amor de Deus, o senhor consegue voltar, ir lá na minha casa para ver minha filha, porque ela está morrendo? Aí Jesus não conseguia andar direito, irmão, porque era tanta gente do lado dele. E ali ele tem um encontro com a mulher de fluxo de sangue. Aí ele tem encontro com o endemoniado gadareno. E já era indo lá, está morrendo. Chega as notícias ruins. Sabe aqueles que só vêm para trazer notícia ruim? Sempre tem esse. Você pode perceber. Sempre na tua vida vai ter um que só vai vir para trazer desgraça, para falar de inveja. Nossa, queria dizer, viu? Fulano lá, não gosta de você, né? Fulano, você não viu o que fulano falou. Só que agora nem precisa chegar, agora é só o WhatsApp, né? Você já sabe, fofoca.
É assim, tem uns grupos assim, grupo fofoca. A pessoa já vai se alimentando ali. Não precisa vai ligar a televisão, já sabe ali. Tá lá no sofá. Só que ali, Jairo, quando ele olhou para o Senhor, Jesus falou para ele assim: Jairo, não temas, creia somente. Ele não falou nada assim, ó, Jairo, a sua filha vai ressuscitar. Jairo, a sua filha está morta, mas ela vai viver. Ele só falou assim: creia somente. E irmão, sabe o que é crer somente? É chorar.